Oi, turma, do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 16, durante a grande transição planetária. No dia seguinte, pela manhã, nosso grupo reuniu-se à sombra de Belo Carvalho, no parque da cidade onde crianças brincavam assistidas por auxiliares domésticas, ao mesmo tempo que pessoas apressadas atravessavam-no, seguindo ao atendimento dos deveres e compromissos habituais. O sol brilhava suavemente dourado com leveza a folhagem verde das árvores vetustas, osculando as miúdas flores e a grama bem cuidada. Perfumes nos braços da brisa confraternizavam com as onomatopeias da natureza em festa. Impregnados pelo amor do povorelo, não tínhamos coragem de quebrar a harmonia interior com quaisquer interrogações que nos fustigassem a mente. Nesse ambiente de orquestração das bênçãos ao ar livre, o querido mentor abarcou a paisagem humana em movimento com um doce olhar de ternura e de compaixão, considerando. A população terrestre alcança a passos largos o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados, simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e os avanços da ciência na sua multiplicidade de áreas, nesses dias conturbados os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para gerações novas que ora habitam o planeta diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e desordem. O desprezo de muitos líderes e de incontáveis multiplicadores de opinião pelas religiões do passado e o fanatismo que vem sendo desenvolvido em torno do espiritualismo de ocasião, encarregado de amealhar recursos monetários para a existência de favores com saúde àqueles que mais facilmente a possam comprar a soldo dos poderes endinheirados, tem dado lugar ao materialismo e ao utilitarismo, em que as pessoas comprazem-se distantes da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal ante a dificuldade da real vivência do amor conforme ensinado e vivido por Jesus. Podemos dizer que se vive o período da extravagância e do gozo imediato, sem que sejam mensuradas as consequências perniciosas dessa conduta decorrente. Os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma, com as exceções compreensíveis, e mesmo entre alguns daqueles que abraçam a revelação espírita, os conflitos de vária ordem permanecem na condição de mecanismos de defesa contra a abnegação e a entrega total ao Messias de Nazaré. Alguns indivíduos que se consideram ousados e sépticos não levam em consideração os acontecimentos que assolam o planeta, seja no que diz respeito às convulsões sísmicas, cada vez mais vigorosas e trágicas, seja no tocante às de natureza sociológica, econômico, financeira, psicológica, ético, moral, aterrorizantes. Outros mais tímidos deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Estabelecem-se datas compulsórias com certa leviandade, como se um cataclismo cósmico devesse ocorrer com caráter punitivo à sociedade que se tem distanciado de Deus, numa espécie de absurda vingança, ignorando a extensão do amor de nosso Pai, esperam o desencadear da sua ira em processo de punição extrema, como se a vida ficasse encerrada no fenômeno da morte física. Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se à natureza moral. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador,
mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência de ordem e da solidariedade entre todos os seres. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua condição, suavizando-a ou agravando-a. Com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para sua preservação ou desordem. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão de acontecimentos de cada dia, responsáveis pelas funestas ocorrências. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor, de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter no futuro as populações não mais esfarmadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais que contribuirão para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível em preparação jubilosa para o enfrentamento da mudança que terá lugar para muitos mediante a desencarnação que os levará para outro campo de realidade. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com o seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei de progresso. Todos nos encontramos desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior. De luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. Certamente os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes em razão do seu primitivismo sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem proceder. Tudo se encandeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o seu desenvolvimento moral do espírito. Nesse imenso processo de transformação molecular até o instante da angelitude, há meios propiciatórios para o crescimento intelecto-moral, sem as graves injunções punitivas, nem os lamentáveis privilégios para alguns em detrimento dos outros. Nesse sentido, as comunicações espirituais por meio da mediunidade representam uma valiosa contribuição aos viajantes carnais, por demonstrar-lhes a imortalidade, a justiça divina, os mecanismos de valorização da experiência da reencarnação e o imenso significado de cada momento existencial. Ser-nos-á mais fácil estimulá-los ao aprendizado pelo amor do que por meio dos impositivos do sofrimento, convidando-os à reflexão e ao labor da caridade fraternal, com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação quando ocorrer. Tudo era uma festa de cor e luz, de burburinho e movimentação, quando o benfeitor calou-se por um momento. A seguir deu continuidade à dissertação oportuna. Louvar e agradecer ao Senhor do Universo pela glória da vida que nos é concedida e suplicar-lhe auxílio para sermos fiéis aos apostulados do pensamento de Jesus, nosso mestre e guia, constituem deveres nossos em todos os momentos. Desse modo, os médiuns devotados, os divulgadores do bem em todas as esferas sociais experimentarão o aguilhão da dificuldade. Sofrerão o apodo e a incompreensão desenfreada
que têm sido preservados pela invigilância. Não seja de surpreender que os melhores sentimentos de todos aqueles que porfiam com Jesus sejam deturpados e transformados em instrumento de aflição para eles próprios. O amor, quando autêntico, dá testemunho da sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido grupo, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os 3 primeiros séculos de divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício de alguma forma a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que extinguem reparação e a fidelidade que pede confirmação pelo exemplo. Que se não estranhem as dificuldades que se apresentem inesperadamente, causando, não poucas vezes, surpresa e angústia. Toda adesão ao bem produz uma reação equivalente que se faz superada pelo espírito de abnegação. Todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado, nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. As entidades que se comprazem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados distraídos e insensatos voltam-se naturalmente contra os emissários de Jesus, onde se encontram gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. Em vez da tristeza e do desencanto que sempre toma o lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa, sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo. Sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, as dores sempre se apresentam mais expressivas e volumosas, porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. É natural, portanto, que as forças geradoras da anarquia e do desar, sentindo-se combatidas em todas as fronteiras, invistam com os mecanismos de que se dispõem, buscando manter as condições em que se expressam. É compreensível, portanto, que todos aqueles que se devotam aos valores humanos que dignificam sejam considerados inimigos que devem ser combatidos. Desse modo, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, a construção do mundo novo. Que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possuam sejam colocados à disposição do Senhor da vinha, que segue à frente. Após um silêncio oportuno, concluiu: novas atividades aguardam-nos. Sigamos. Sob o comando do nosso abnegado mentor, dirigimos-nos a uma região encantadora, adornada por imensa praia de areia alvinitente, na qual as sucessivas ondas do oceano tranquilo arrebatavam-se em espumas brancas. A regular distância vimos uma bela e colossal construção fluídica, quase uma cidade espiritual que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Luminosidade peculiar exteriorizava-se das edificações, denotando a excelência das atividades que ali se realizavam, enquanto uma projeção de especial claridade envolvia, limitando os seus contornos, o que constituía impedimento a qualquer tipo de invasão por seres inferiores. Percebemos-nos a estranheza e o encantamento que nos tornou conta a todos que o acompanhávamos. O nobre guia esclareceu: trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione que se candidatam à reencarnação na Terra. Por eleição geral é denominada Santuário da Esperança, pois que de alguma delas têm partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente deixando seus redutos de iluminação onde ora se encontram para um mergulho direto no mundo celular. Em face do estágio vibratório da esfera de onde procedem, os irmãos da esperança necessitam de algumas adaptações perispirituais compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo temporário domicílio. Esses santuários vêm sendo construídos desde o fim do século passado,
quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países do nosso querido orbe, considerando-se que os missionários estarão reencarnando-se nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como nos mais variados segmentos da sociedade. Os que vêm de fora do nosso sistema passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do ministério que irão desempenhar. Submetem-se a experimentos especiais de modo que sua adaptação ao novo corpo que deverão modelar seja menos penosa. Isso porque, vivendo em uma esfera onde as dores e enfermidades físicas já não vigem, na condição de procedimentos depuradores, torna-se-lhes indispensável condensar no perispírito energias próprias à habitabilidade terrestre. Esse voluntariado, por amor, é também sacrificial, porque é muito mais gratificante a ascensão nos planos superiores da vida, enquanto que a descida às furnas provacionais constitui verdadeiro desafio. Mediante essa reflexão, pode-se ter uma ideia pálida, embora, do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas pesadas energias do nosso planeta, quando nos veio ensinar os sublimes processos do amor e da elevação. Como consequência, ele sempre reservou períodos constantes do seu tempo para manter a sintonia com o Pai, a fim de orar e meditar. Fosse no deserto ou na movimentação urbana com os companheiros, mantendo-se silêncios significativos e preciosos para a continuidade da sua incomparável missão. Silenciou por um momento ante o nosso espanto. Confesso que pessoalmente ignorava a existência dessas nobres comunidades que se encontravam espalhadas no planeta querido, servindo de laboratórios especiais para a reencarnação dos visitantes abnegados. Muito lógico, porém, refletia ao tomar conhecimento da sua realidade, porquanto nós outros, os terrestres, a fim de descermos ao mundo das águas, necessitamos de equipamentos próprios, tanto quanto ao sairmos da área de oxigênio que circunda o planeta, qual ocorre com os astronautas. A mente começou a gerar interrogações e uma grande curiosidade em relação ao aprendizado que poderíamos fruir a partir daquele momento em que nos era permitido visitar aquele núcleo abençoado de preparação especial. O processo de transição, continuou o mentor, apresenta-se há um bom tempo, com fases específicas, as ocorrências sísmicas, que são de todos os períodos, agora, porém, mais aceleradas. Os sofrimentos morais decorrentes das conjunturas enfermiças geradas pelas próprias criaturas humanas em razão de haverem optado pelos roteiros mais difíceis, as enfermidades dilaceradoras que encontram campo de expansão naqueles que se encontram receptivos, as dores coletivas resultantes dos interesses subalternos dos déspotas e dos ambiciosos, dos que fazem verdugos da humanidade, assessorados por outros semelhantes que os mantêm na condição infeliz. E outros processos igualmente afligentes, convidando todas as criaturas a reflexões em torno das mudanças que estão se operando e que prosseguirão com mais severidade. É natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno de seus mensageiros que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante, agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta, em razão da condição primária de alguns dos seus habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença do missionário de outra dimensão que, ao lado desses, conseguirão vencer as urdiduras e programações de desastres morais, modificando a estrutura moral do planeta, que irá ascendendo à situação mais própria do mundo de regeneração. Visitemos agora esse santuário de atividades abençoadas em favor do futuro da humanidade terrestre. A minha imaginação não teria concebido uma cidade ajardinada e bela quanto a que ora visitávamos. Havia um ar suave e perfume carregado, levando uma brisa leve, uma luminosidade peculiar, que não era originária da irradiação solar. Banhava toda a extensão alcançada pelos olhos. A movimentação era expressiva, correspondendo de uma cidade terrestre de médio porte. Edifícios de grandes dimensões, porém não muito altos, multiplicavam-se encantando com as suas formas originais toda a paisagem urbana, adornada de jardins com árvores que eu desconhecia, enquanto veículos algo diversos dos nossos flutuavam acima do solo, em movimentação equilibrada sem exageros de velocidade. Aves, canoras,
de belíssima plumagem, vez que outra cortavam o ar e embelezavam a natureza, em si mesma rica de imagens coloridas. No pórtico de entrada aguardávamos um espírito nobre, que nos recebeu com jovialidade e ternura. O mentor, sem articular palavra oral, apresentou-nos o pequeno grupo e pudemos perceber o pensamento do recepcionista, saudando-nos afavelmente. E eu me encontrava sinceramente deslumbrado com as ocorrências que se sucediam em um caleidoscópio de rara beleza. Era a primeira vez que nos acontecia algo semelhante. Pensando sem muito esforço, os sons que seriam emitidos partiam da mente, em modulações internas que eram captadas por todos nós. Muitas vezes na Terra, perguntava-me como seriam as comunicações nas esferas superiores da vida, e agora podia vivenciar e experimentar essa experiência encantadora. Conforme me referi oportunamente, em outra obra, os espíritos apresentavam-se com as mesmas características terrestres, sem qualquer forma de exotismo ou de cor estranha, um pouco mais delgados e de estatura regular, correspondente a 1,80 m mais ou menos, com a harmonia da forma e beleza em comum, irradiando simpatia envolvente. Conduziu-nos por larga e bem desenhada avenida entre construções quadrangulares de material fluídico que permitia ver-se o interior de algumas, enquanto outras faziam recordar algumas universidades americanas cujos edifícios espalhavam-se pelo campus a perder de vista. Caminhamos aprazivelmente por uma distância de pouco mais de 100 metros e fomos conduzidos a um grandioso prédio de 3 pisos, cuja entrada ampla e muito bem equipada de aparelhos que apresentavam algumas das suas salas. Ascendemos ao 2º andar, onde fomos recepcionados por um grupo simpático de estudiosos, conforme identifiquei depois, da área do perispírito. O nosso acompanhante apresentou-nos ao responsável pelo centro de pesquisas, informando que éramos um dos muitos grupos encarregados de divulgar a presença dos trabalhadores de Alcione. Com especial deferência ao nosso mentor e bondade para conosco, o diretor da área explicou a necessidade da adaptação dos visitantes de outra dimensão às condições planetárias em que deveriam operar. Conduzindo-nos a outra sala, pudemos observar que um número expressivo de espíritos encontrava-se sob forte jato de energia luminosa em concentração profunda. Naquele estado, concentrados nos objetivos que os traziam à Terra, desdobravam as características de expansibilidade perispiritual neles, quase que absorvidas pelo espírito, a fim de que podiam plasmar as necessidades típicas do veículo carnal de que se revestiriam quando no ministério reencarnatório. À medida que os espíritos progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal, em face da desnecessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo, corrompidos, degenerados e limitados. Atingindo uma faixa mais elevada, o ser espiritual proporciona o renascimento por meio de automatismo, tendo como modelo a forma saudável e bela, cada vez mais sutil e nobre, até alcançar o estado de plenitude, o reino dos céus interior. Aquela operação delicada de remodelagem perispiritual facultava ao espírito o retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram-lhe penosas e, portanto, imprimiu nos tecidos delicados da sua estrutura as necessidades evolutivas. Era grande o número de cooperadores do processo de recuperação perispiritual dos moldes terrenos, e enquanto isso ocorria, aparelhos delicados acoplados à cabeça transmitiam acontecimentos planetários do nosso orbe, a fim de que se acostumassem com as ocorrências do cotidiano, objetivando facilitar-lhes o trânsito com os demais membros da grande família humana em que se localizariam. Todas essas informações eram-nos transmitidas mentalmente, em formoso processo de telepatia, como acontecia às vezes em determinadas intervenções de trabalhos espirituais, que nos permitiam captar o pensamento dos mentores. A sensação de harmonia nesse intercâmbio comovia-nos, elucidava-nos, muito mais do que por meio das palavras. Desapareciam quaisquer dúvidas, porquanto, ao reflexionar à medida que tomávamos conhecimento das informações, automaticamente recebíamos também
o esclarecimento sem necessidade de interrogação. Dr. Bezerra, que certamente estava familiarizado com todo aquele trabalho, havendo sido o intermediário para conduzir-nos àquele centro de realizações, exteriorizava ondas de bem-estar, de alegria. Igualmente, falávamos da terra do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas voltadas para o bem pudessem fruir as dádivas da harmonia. Por aproximadamente 2 horas estivemos sendo instruídos pelo nobre cientista, anunciando-se o momento do nosso retorno. O amado benfeitor agradeceu em nome de todos nós, a deferência dos bondosos amigos e fomos conduzidos de volta ao pórtico de entrada da fascinante cidade da esperança, despedindo-nos jubilosamente. Foi nesse interim, enquanto retornávamos ao nosso núcleo de apoio, que o venerável benfeitor nos explicou que as construções, à semelhança do que ocorreu quando da edificação da torre de vigia no Amor e Caridade, haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente e participando dos labores espirituais. Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se recursos específicos de volitação. Então, nesse capítulo aqui, ele coloca para a gente o seguinte, que para haver esse desenvolvimento, essa transformação do planeta, nós vamos precisar de espíritos mais puros, melhores, amigos abnegados mesmo, voltados para o bem, para que eles possam dar aquele empurrãozinho, né, aos que estão aqui se transformando moralmente. O que falta ainda para grande parte dos espíritos encarnados na Terra é o seu uso do livre-arbítrio para o bem. Nós ainda tendemos muito para o mal, nós ainda nos comprazemos quando, em poucas coisas, né? A gente se compraz de ver um inimigo se dar mal, né? A gente assiste filme violento, torcendo para que o mocinho mate o bandido. Então nós temos ainda enraizados muito de um espírito atrasado, né? De um espírito moralmente atrasado. E isso faz com que a Terra, ela também não consiga o seu desenvolvimento. Depende muito do pensamento, das ações, dos sentimentos de quem está encarnado para que o planeta possa evoluir. Como a lei do progresso, ela não cessa, ela não para, ela não fica estagnada, chega um dado momento que a espiritualidade tem que dar uma empurrada, né? E esse empurrãozinho que eles dão, primeiro, através da dor. Já que não aprendeu pelo amor, nós vamos pela dor. Então nós vamos ver aí cataclismo, nós vamos ver as placas tectônicas, né, dando chute uma na outra, dando chacoalhada no planeta. Nós estamos aí vendo que as chuvas, as tempestades estão vindo com mais força, o clima já não obedece mais às estações do ano, né, nós estamos tendo dificuldade para poder ter uma noção, né? Meteorologia hoje ela não consegue mais prever o tempo. Você olha para o teu celular lá, tempo vai chover, não chove. Ou então tá lá sol no teu celular e tá numa tempestade onde você mora. Nós estamos vivendo um momento assim de muito desequilíbrio dentro da natureza, né? E é onde as pessoas falam, a natureza está dando troco de tudo aquilo que vocês fizeram com ela. De verdade é o que está ocorrendo mesmo. E todas as situações naturais que nós não estamos tendo mais controle levam o ser humano a acreditar no fim do mundo. Muitas pessoas levam ao pé da letra algumas falas na Bíblia que nós estamos vivendo agora, o momento de apocalipse, o momento final, que a Terra vai ser extinguida. E não é bem assim. Nós estamos terminando um ciclo. Esse ciclo de prova e expiação vai se tornar regeneração. Mas para isso nós precisamos daquele empurrãozinho da espiritualidade maior, porque só por nós vamos ficar aqui muito e muito tempo degladiando um com o outro e atrasando o desenvolvimento do nosso planeta. Então vão vir seres, já estão vindo na verdade, espíritos mais elevados do campo de Alcione. Eles têm aqui, pela descrição do Manuel, eles têm aqui um local como se fosse uma cidadezinha pequena espiritual,
ligado ao nosso planeta, onde espíritos superiores vêm para poder sentir, pegar, né, composições da Terra para reencarnar, como é feito com qualquer tipo de reencarnação. O espírito tem que se adaptar, tem que ir acoplando o perispírito dele, moldando o perispírito dele de acordo com o planeta que ele vai habitar. Então, para um ser que está nível baixo, ele subir é fácil, vamos dizer assim, né? Mas para quem subiu, ter que voltar ao grau menor, a dificuldade é muito grande. Então, como Jesus, quando foi reencarnar aqui, ele sofreu demais, porque um espírito puro ter que voltar para dentro de uma carne, ter que passar pelas dores e sofrimentos que qualquer outro mortal passa, para eles é um tipo de um sacrifício, mas é um sacrifício que o amor deles é tão grande que eles se colocam à disposição. Eles não têm necessidade, os espíritos mais elevados, eles não têm necessidade de reencarnar em um planeta mais atrasado, mas eles vêm em forma de missão. E para que não haja aquela discrepância total entre a sua superioridade aos espíritos mais inferiores, então tem esse período da reencarnação, né, do preparatório para reencarnar, onde eles são trabalhados o seu perispírito devagarinho, para não haver aquele rompimento total, né, de energias, para que ele possa manter equilibrado aquilo que ele já conquistou e aquilo que ele precisa passar. Ele, enquanto espírito puro, vai vir dentro de uma carne, limitando essa pureza. Então, tudo isso vai ser necessário fazer um trabalho muito grande dentro dessa cidadezinha que eles foram visitar. E ali, preparando espíritos superiores, eles vão reencarnar em todos os locais do nosso planeta, dando aquele empurrãozinho que nós tanto precisamos. Então, em todos os lugares nós vamos encontrar crianças aí que são superdotadas, crianças que você conversa com ela e você sente nela um amadurecimento muito grande, crianças bem desenvolvidas, né? Os cristais já vieram aí uma série de tipos de seres que já mostraram para nós que eles não vieram para brincar, né? Tem um garotinho que eu acompanho na internet aí, que eu fico besta de como ele fala, né? Como se ele fosse realmente um doutor, né? Então ele fala sobre os órgãos do corpo, ele fala sobre as doenças, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hoje mesmo eu achei um vídeo dele na internet quando ele era bem pequenininho, falando sobre chakra. Então não é uma criança, né, que é induzida pelos pais. Os pais já deram uma entrevista falando que é algo natural dele, que desde pequenininho ele sempre falou coisas que os pais não sabiam explicar de onde que ele tirou, né? Não era através de internet, porque ele não sabia ler, ele não sabia escrever, na época ele era muito pequenininho. E crianças que a gente vê, né, extremamente pequenas, que tocam piano ou que cantam músicas que são do arco da velha, que eles nem ouviram e eles sabem a letra inteira. Então nós temos aí crianças bem desenvolvidas que dentro daquele serzinho ali, daquela carne, possivelmente seja um espírito superior. O espírito superior, ele é moralmente avançado. Na carne, dificilmente ele vai sucumbir, mas ele é sistemático, né? Já é aquela coisa, ele já tem o que é certo, ele não quer mais fazer o que é errado. Para nós que vivemos numa sociedade que nós mais erramos do que acertamos, vai acabar ficando um conflito para essas pessoas mais desenvolvidas. Esse conflito é que pode dar por vencida a missão, né? Eles podem sucumbir porque eles podem vir num local onde a espiritualidade inferior fique atacando o tempo todo e eles podem perder ali, né, o fio da meada. Mas é lógico que a espiritualidade superior, ao vir reencarnar, eles têm um amparo também. Não tem nada certo no nosso desenvolvimento, não tem nada programado para ser daquele jeito e vai ser daquele jeito, porque tudo depende do livre-arbítrio de cada um. Mesmo dos superiores, eles podem falhar. De repente eles estão num ambiente muito agressivo, muito hostil, e quem vai conceber, né, quem vai trazer esse espírito superior, que vai
ter como missão proteger, honrar, cuidar, desenvolver, ao falhar na educação desse ser, esse ser também pode se perder no meio da sua missão. Não só por ele, mas pelo meio em que ele se encontra. Então vejam bem como é importante, né, o que a gente precisa destacar aqui. Nós estamos vivendo um momento de transição. Espíritos elevados estão chegando. Nós não sabemos se hoje Patrícia ficasse grávida, se é um espírito superior ou um inferior que está chegando. Mas a gente sabe que os superiores estão vindo. Então, possivelmente, eu posso receber um desse. Olha o tamanho da responsabilidade dos futuros pais. E as pessoas brincam com isso. Vai pro carnaval lá, sai com um monte de gente no carnaval, depois não sabe nem quem é o pai. Essas arruaças todas que tem em relação a essa promiscuidade que tem em relação a sexo, isso pode ferir essa transição que nós estamos fazendo. Então, é de suma importância que as pessoas façam primeiro famílias, deem estrutura aos futuros filhos, né? Façam, como é que eu posso explicar? Preparem o ambiente para receber, seja lá o espírito que vier. Não é que já está vindo espírito puro, todo mundo vai receber espírito puro, vai vir na família um espírito puro. Não é isso, mas pode ser que venha. E se ele não souber ser bem recebido, se ele não for bem orientado pela família, nós perdemos a oportunidade de nos elevar, porque eles estão vindo para alavancar o nosso planeta. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com a geração futura. Sempre a gente ouve aquele jargão, né? Criança é o futuro da nação, sempre. Hoje, mais do que nunca, a criança de hoje é o futuro do nosso planeta, sim, porque são aqueles espíritos superiores que estão chegando e que vieram em missão de terminar, de concluir essa transição planetária de provas e expiação para a regeneração. A nova era está chegando aí e ela não tem como regredir, ela não tem como estacionar. O planeta está sendo chacoalhado justamente para que se possa haver esse desenvolvimento, que a gente alcance essa evolução espiritual. Nós não estamos aqui para evoluir materialmente, nós estamos aqui para evoluir moralmente, para sermos espíritos superiores futuramente. Então tá chegando, é chegada a hora, né? Tem gente que está fazendo bunker, que está estocando comida, que está guardando água, com medo do mundo acabar. Não vai acabar. O que vai acabar são os vícios, são esse atraso moral que nós ainda temos. Isso vai acabar. Aqueles que não se enquadrarem ao desenvolvimento do nosso planeta, infelizmente, pode fazer sua malinha, porque vai ter que ir para um outro planeta mais atrasado. Isso não é castigo, é um recomeço. Vai chegar em outro local, onde é bem mais atrasado, para que ele possa acompanhar com o atraso do planeta para o qual ele foi, procurar se desenvolver, já que aqui ele não está conseguindo se enquadrar. E esses espíritos mais elevados que são de Alcione, que estão chegando, eles vão direcionar aqueles que estão em seu desenvolvimento, que estão em busca da sua melhora moral. Então é isso. Essa transição planetária, ela está contando com a ajuda dos espíritos superiores, ela está contando com o despertar da consciência dos encarnados, ela está contando com melhorias para o nosso planeta. Não tem nada de castigo, não tem nada de fim, não tem nada assim de castigo de Deus, revolta de Deus, nada disso do que a gente está ouvindo por aí. Quem acompanha a internet deve estar ficando assustado, vendo gente guardando comida, água, fazendo bunker. Pode parar com tudo isso. Não é em relação a fim de mundo que nós estamos. Nós estamos atravessando uma transição planetária, onde o que é ruim vai se tornar bom. Nós não vamos ser ainda um planeta perfeito, mas a gente vai ser um planeta muito melhor do qual a gente já tem. Essas partes prejudicadas pelos seres humanos, pelos espíritos encarnados que não tiveram uma boa conduta, elas vão desaparecendo aos poucos, à medida que os bons amigos estão chegando. Os espíritos superiores vão fazer realmente uma reforma aqui no nosso local. E que a gente tenha força, que a gente tenha vontade, que a gente tenha
disposição para aprender com eles, para aproveitar esse momento, né? E dar uma crescidinha também, porque não é mole viver num planeta de prova e expiação, todo mundo sabe disso. O sofrimento ninguém quer. Então, vamos lá, adiantar o passo, né? Sempre ligado às ações que Jesus nos ensinou, sempre atrelados ao amor, à dedicação do Cristo, que a gente pratique a caridade de verdade. Jesus não chegou aqui falando tal igreja salva. Ele não lançou a igreja, mas ele disse fora da caridade, né? Fora do amor não há salvação. Então nós temos que praticar de verdade esse sentimento em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, o amor. É para isso que nós estamos aqui, para alcançar, para desenvolver, para aprender a amar.